Olá, sou Nicolas Floriani, sou professor responsável pela disciplina intitulada Prática de Campo em Geografia, Introdução à Extensão. E vamos então a esse vídeo falar um pouco sobre a atividade 2 da unidade 1, intitulada O Campo, a Extensão, o Complexo e o Diálogo para uma Universidade Emancipatória. Nessa unidade, nessa segunda atividade da unidade 1, a gente vai tratar de discutir a relação entre a geopolítica, a colonialidade do saber e a questão da ruptura paradigmática nas ciências modernas. Digamos que tais categorias de análise da produção social do conhecimento estão ligadas ao processo histórico e dialético, portanto, de ação e retroação, sobre as instâncias constituidoras do discurso científico. Ou seja, o saber em si, então, esse processo histórico dialético, ele retroage sobre o saber em si, sobre a ética do saber e sobre a política do saber, cujo amálgama entre esses três eixos do discurso científico é o pensamento racional, a logos, a razão. Então, assim, diante então desses processos que envolvem a geopolítica do saber, a sua colonialidade, né, e leva também uma reflexão, um rebatimento sobre a própria ciência a partir do que, digamos, de uma ruptura paradigmática e a emergência do pensamento complexo, falamos então da territorialização das bases materiais e ideais da prática científica. Ou seja, da geopolítica do saber, ela se desenvolve nas escalas micropolíticas, ou seja, dentro da mente do cientista, que é liberada eticamente de juízos de valor sobre a manipulação dos seres e das coisas, e em termos macropolíticos, né, essa territorialização ocorre entre as regiões do planeta, com a formação de redes sociotécnicas multinacionais que distribuem desigualmente os benefícios e os malefícios das tecnologias sobre o planeta. Dando sequência, então, trataremos nesse capítulo 2, né, a dizer que, né, em termos dialéticos, a dominação da ciência moderna, nessas duas escalas que falamos, a micro e da macropolítica, sofre rebatimentos sobre ela mesma. Ou seja, a modernização ela está em constante confrontação com suas bases da racionalidade econômica instrumental. E como consequência do próprio limite do projeto de racionalização do mundo, da vida, né, que impõe, como falamos, impõe um modo de pensar a partir de uma racionalidade instrumental, né, tecnocientífica, para fins econômicos, ocorre então esse questionamento que são de duas formas, ocorrem em duas vias. Uma, que é esse questionamento ocorre no seio da própria ciência moderna, né, com a emergência do paradigma do pensamento complexo, por exemplo, e também na esfera pública, né? Isto é, na conjunção dos discursos dos movimentos sociais, dos setores do poder público, né, das instituições jurídicas e políticas formais, com respaldo na grande mídia, né, que busca denunciar então os riscos e impactos socioambientais provocados pela aplicação irrestrita da tecnociência em diferentes contextos, né, socioespaciais, então com rebatimentos também depois no interior das próprias ciências humanas, com, né, tais como a irrupção do giro espacial, que vamos comentar nesse capítulo, e também com o giro cultural, que deixaremos para o próximo capítulo. Por fim, gostaríamos de evidenciar, dentro desse processo, né, de colonização do saber e de rebatimentos e contestações sobre esse processo hegemônico, né, de imposição de uma forma de pensar o mundo e praticá-lo. Então, gostaríamos de evidenciar as repercussões, né, da irrupção
né, da emergência do pensamento complexo na geografia pós-moderna, enfatizando desse conjunto, né, de princípios e desafios postos por Edgar Morin acerca do paradigma do pensamento complexo, o princípio da dialogicidade. Digamos que é do método complexo e da contestação social, né, da esfera pública, que emanam, né, as ações que podem colocar em um horizonte de igualdade os saberes geográficos científicos, né, que almejam, né, uma universalidade, e as geografias locais, né, os saberes geográficos locais. Então, o paradigma da complexidade, a partir do seu princípio de dialogicidade, rebate, né, entra e rompe, emerge dentro das ciências sociais humanas, em especial na geografia, né? Podemos pensar a partir do campo e a extensão, né? O campo geográfico e a extensão universitária, a partir desse princípio, tentando fazer com que diferentes saberes da academia e não acadêmicos possam dialogar em alguma instância metodológica, né? Então, um método, uma prática que possibilite o diálogo por exemplo, da física com a geografia, ou da ecologia com a antropologia, da sociologia com as artes, né? Vamos dizer assim, entre outras possibilidades de diálogo, e também, ou seja, um diálogo interdisciplinar entre as disciplinas, mas também uma possibilidade de expandir essa forma, esse método dialógico, né? Esse princípio dialógico, colocando como um desafio da disciplinaridade, ou seja, que seja transversal às disciplinas, né? Ou seja, que transpassa nas disciplinas outros saberes, né, que não acadêmicos, de forma a possibilitar deslocar o saber científico hegemônico do quadro geopolítico que enseja a subordinação e a segregação socioespacial de outras culturas e coletividades que resistem a ser colonizadas em suas formas de pensar, de sentir, de agir, sua temporalidade e sua espacialidade. Para tanto, e por fim, né, a gente vai tentar discutir, né, ampliar essa discussão, né, dialogando, né, com autores já consagrados, digamos que clássicos, que tratam do assunto, né? Então, Doreen Massey, a geógrafa inglesa Doreen Massey, a partir do seu trabalho pelo espaço, uma nova política da espacialidade. Vamos então abrir esse questionamento das ciências, né, com Edgar Morin, né, o filósofo francês Edgar Morin, em sua obra Ciência com Consciência. Vamos então para o Prêmio Nobel da Química, o belga físico-químico Ilya Prigogine, né, com sua obra O Fim das Certezas, Tempo, Causa e as Leis da Natureza, passando por dois, né, cientistas políticos, né, um sociólogo, epistemólogo, Boaventura de Souza Santos, português, com O Fim do Império Cognitivo, a afirmação das epistemologias do Sul, que também usaremos, né, em outros capítulos, e o geógrafo brasileiro Milton Santos, que vai trazer então a ideia de uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. Lembramos então que não deixem de responder às questões que serão apresentadas, né, na plataforma EAD Moodle. E também gostaríamos então de desejar um ótimo trabalho, um ótimo e proveitoso trabalho, e até a próxima atividade.